nós estivemos ontem diante do maior combo de crimes eleitorais da história do Brasil. É isso mesmo, o Lula cometeu um dos maiores combos de crimes eleitorais da história. Havendo a caracterização de propaganda eleitoral, seja mediante o pedido explícito de votos, ou seja, mediante o uso de outras palavras, como palavras mágicas, os fatos não somente poderão ser havidos como propaganda eleitoral irregular, como também poderão ser objeto de investigação judicial eleitoral sob eventual perspectiva de abuso de poder político, econômico e até mesmo dos meios de comunicação. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Lula ampliou o estrago, mas pode ter agido de caso pensado. É isso mesmo. Das duas, uma. Ou Lula está estrategicamente criando uma justificativa para não disputar a próxima eleição, evitando o vexame de perder para Flávio, e planejou terminar sua carreira como um eterno Martim injustiçado, ou haverá uma escalada assustadora do autoritarismo, virando seus canhões inclusive para os tribunais que já o alertaram sobre as consequências da quebra das regras eleitorais. Qualquer imbecil entendeu que foi o maior crime eleitoral televisionado, não só por ser propaganda antecipada, mas também por ser exaltação ao governo e antecipação de jingle eleitoral, tudo financiado com dinheiro público. Não tem cara de homenagem, tem cara de publicidade encomendada. Em qualquer outra época já seria crime devido à fonte, mas em ano eleitoral é impensável. Avisado ele estava, então por que fez? Porque ampliou o estrago saindo do camarote de homenageado e participou presencialmente na avenida. O que ele sabe para agir com tamanha segurança. Ou o Brasil está se livrando de Lula, ou estamos assistindo o anúncio oficial de um fim de um país democrático e aquilo que todos já perceberam será oficialmente declarado. Eu não sei se você viu o desfile do Lula, o carnaval do Lula, mas eu vou te mostrar aqui alguns trechos e você vai perceber que nós estivemos ontem diante do maior combo de crimes eleitorais da história do Brasil. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam aqui no canal, cliquem no like, deixem o seu joinha e considere se tornar membro do canal clicando na aba Seja Membro, tendo acesso aos nossos conteúdos exclusivos. É isso mesmo, o Lula cometeu um dos maiores combos de crimes eleitorais da história. Vamos lá, vamos ver. A propaganda eleitoral antecipada é óbvia, né? Teve música com referência ao número 13, que é o número dele, jingle eleitoral do Lula, plataforma de campanha como comida na mesa do trabalhador, pobre virando doutor, isso tudo no samba enredo, uma vergonha, aliás, um samba cafonérrimo, com rimas paupérrimas, muito pobres, mal feitas, enfim. Acho até que a escola vai cair, vai ser rebaixada. Tomara que não só a escola, mas também o homenageado. Teve também propaganda eleitoral negativa, porque atacou o Bolsonaro e a direita, chamando os conservadores botando conservadores em lata de conserva, colocando o Bolsonaro preso, com Moraes aparecendo, o Bolsonaro vestido de palhaço, um absurdo, completo, total e completo, né? Inclusive, o Michel Temer apareceu ali roubando a faixa presidencial da Dilma. Enfim, o pessoal fazendo arminha com a mão. Cristãos e evangélicos em lata de conserva, como já mencionei, desenhos da família tradicional como uma família em conserva, e tudo isso, meus caros, tudo isso regado a dinheiro público, porque o Lula pegou 12 milhões do seu bolso e colocou 1 milhão para cada escola. Acho que o raciocínio do Lula, inclusive, foi o seguinte: olha, ele que fala assim, vou dar dinheiro para a escola que vai falar de mim. Alguém com um mínimo de um neurônio virou e falou assim, presidente, isso daí pode pegar mal, você vai dar dinheiro para a escola que vai falar de você? Ele falou assim, bom, então eu vou dar um pouco para cada escola e dar uma disfarçada. Ainda assim, é crime eleitoral. É crime eleitoral, porque é propaganda antecipada, é lavagem cerebral, esse jingle na cabeça das pessoas, 1 hora, ao vivo na TV, é crime
também porque ele usou o dinheiro público, então o uso da máquina pública é crime também, porque você tem o abuso do poder econômico, o abuso do poder político, porque ele desceu do camarote, sei lá onde ele estava, e foi para a avenida. Claramente, isso é um crime, e é um crime muitíssimo maior do que o possível e eventual crime eleitoral que tornou o Bolsonaro inelegível. O Bolsonaro se tornou inelegível porque ele fez uma reunião com embaixadores e foi divulgada nas redes sociais. Aqui o Lula apareceu ao vivo na Globo, sambando, e com o número dele 13 aparecendo, e jingles, e etc, etc, com dinheiro público. E aí tudo bem? Bom, isso tudo é óbvio que é um absurdo. A gente precisa ter aqui, no entanto, né, uma compreensão de que esse caso vai estar com uma ministra do TSE, que é a ministra responsável por tratar de propaganda antecipada. Só ela trata desse assunto. E essa ministra foi nomeada pelo Lula. E se você olhar o currículo dela, ela é tão ligada ao PT que me espanta que ela não tenha saído na avenida sambando junto em alguma das alas. Então, é difícil que aconteça alguma coisa. Mas, sinceramente, vai ser a desmoralização do TSE se o Lula não se tornar inelegível por conta desse desfile. A desmoralização completa do TSE. Se o TSE tornar lícito, entender que foi lícito isso que ocorreu ontem, o TSE é o maior propagador de desinformação do Brasil. É um absurdo completo o que nós vimos ontem na avenida, além de um mau gosto total. Enquanto isso, Mendonça manda seu recado inicial a Lula. O ministro André Mendonça fez o alerta sobre a tal homenagem recebida por Lula durante o carnaval. O magistrado frisou que estamos em ano eleitoral. O petista é pré-candidato, o evento tem ampla repercussão e usa milhões em recursos públicos. Ou seja, isso na visão do ministro pode configurar propaganda eleitoral irregular, violando paridade de armas e levar às investigações por abuso de poder político, econômico e midiático. Portanto, Mendonça cita uma resolução do TSE e enumera os possíveis crimes: desvio de verba, improbidade, responsabilidade. Noutras palavras, não foi por falta de aviso. Em primeiro lugar, o homenageado exerce o cargo de presidente da República e já manifestou publicamente que será candidato à reeleição. Em segundo lugar, que nós estamos em um ano eleitoral. Terceiro, que o carnaval é uma festa popular de proporções imensas e que chama a atenção do Brasil e do mundo com ampla cobertura dos meios de comunicação e também com ampla repercussão social. E, em quarto lugar, há notícias veiculadas de que recursos públicos na casa dos milhões de reais estariam sendo destinados à escola de samba que decidiu homenagear um possível candidato, já anunciado como pré-candidato. Assim, embora a homenagem seja tida a princípio como expressão meramente artística ou cultural, é importante consignar que o uso massivo de sons e imagens, inclusive com faixas, letras, jingles que possam remeter à disputa eleitoral, pode configurar, em tese, violação à paridade de armas e confusão entre o que é artístico e o que é propaganda eleitoral vedada, que, repito, nos termos do artigo 3º-A da Resolução 23.610 de 2019, não se caracteriza apenas pelo uso de expressões como vote em, podendo ser inferido a partir de outros termos e expressões que transmitam a mesma ideia. Assim, em segundo lugar, havendo a caracterização de propaganda eleitoral, seja mediante o pedido explícito de votos, ou seja, mediante o uso de outras palavras, como palavras mágicas, os fatos não somente poderão ser havidos como propaganda eleitoral irregular, como também poderão ser objeto de investigação judicial eleitoral sob eventual perspectiva de abuso de poder político, econômico e até mesmo dos meios de comunicação. Nesse sentido, caberá pelos meios próprios a devida apuração e processamento, caso se configure eventual prática. Em tese, é possível que haja até mesmo configuração de ilícitos que vão além da seara eleitoral,
e que podem demandar, por exemplo, ressarcimento ao erário de eventuais recursos públicos aplicados com desvio de finalidade, a prática de atos de improbidade administrativa por aqueles que financiaram esse tipo de atividade e, eventualmente, até mesmo crime de responsabilidade por parte das autoridades eventualmente envolvidas, o que deverá ser, no entanto, apurado em outro campo e não necessariamente no âmbito da presente representação.